dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Felipe Dias e neste vídeo eu vou estar falando sobre ultrapassagens de corpos no movimento retilíneo uniforme. No nosso primeiro exemplo aqui, nós teremos um corpo extenso e um outro corpo que consideraremos um ponto material, ou seja, nós não precisamos saber as dimensões dele. As dimensões acabam sendo desprezíveis. Isso porque o tamanho do nosso ponto material é muito pequeno em relação ao tamanho do nosso corpo extenso, mas não significa que ele não tenha tamanho. Então nós teremos o nosso corpo extenso, que é um caminhão, com 20 metros por segundo, nosso ponto material com 30 metros por segundo. Então essa é uma condição para que aconteça uma ultrapassagem. Então, primeiramente, vamos observar essa ultrapassagem na visão do nosso amiguinho verde aqui, que está em repouso. Então, nosso amiguinho vai ver o caminhão se movendo e também o nosso ponto material se movendo. O nosso caminhão, eu posso considerar que ele se moveu inicialmente um comprimento X. Para que o nosso ponto material consiga ultrapassar o caminhão, neste intervalo de tempo, ele vai ter que percorrer o tamanho X mais o próprio tamanho do caminhão. Só assim nós teremos uma ultrapassagem. Então, neste caso, a nossa variação de espaço do nosso ponto material vai ser o comprimento que o caminhão andou mais o próprio comprimento do caminhão. Então, isso considerando a visão de quem está aqui parado. Ficam com uma variação de espaço um pouco feia, né? Agora a gente vai ver uma outra maneira de observar isso, que é na visão de quem está dirigindo o caminhão, o caminhoneiro. Na visão do caminhoneiro, o caminhão ele vai estar em repouso, porque o caminhão, eles não mudam o espaço entre eles. Eles são uma coisa só, um corpo só. Então, com isso, na visão do nosso caminhoneiro, o ponto material vai percorrer apenas o comprimento do caminhão. Com isso, a nossa variação de espaço, ela vai ser apenas o comprimento do caminhão. Porém, não é tão simples assim. Tenho que ter um peso nessa balança aí, né? Nem tudo vem de graça. E no caso é o seguinte, como eu estou na observação a partir do referencial dentro do caminhão, da visão do caminhoneiro, a visão do caminhoneiro não vai ser que o nosso ponto material tenha 30 metros por segundo. E muito menos o nosso caminhoneiro vai observar que ele mesmo tenha 20. O nosso caminhoneiro, para ele mesmo, o caminhão para ele mesmo, vai estar em repouso, como eu já comentei, com 0 metros por segundo. Já o nosso ponto material tem que descontar os 20 metros por segundo do caminhão. Então o caminhoneiro ele vai ver ele apenas com 10 metros por segundo. Isso é observável também no nosso dia a dia, quando você está numa rodovia a 60 km por hora e um outro carro a 80 passa por você. Você tem essa sensação que o carro está mais ou menos veloz. Porém, quem que estiver na beira da rodovia vai de fato sentir o carro que está te ultrapassando mais veloz do que você sentiu ele andando um pouco paralelo com ele, claro que com uma velocidade menor. Então, primeiramente, vamos observar essa ultrapassagem na visão do nosso amiguinho verde aqui, que está em repouso. Então, nosso amiguinho vai ver o caminhão se movendo e também o nosso ponto material se movendo. O nosso caminhão, eu posso considerar que ele se moveu inicialmente um comprimento X. Para que o nosso ponto material consiga ultrapassar o caminhão, neste intervalo de tempo, ele vai ter que percorrer o tamanho X mais o próprio tamanho do caminhão. Só assim nós teremos uma ultrapassagem. Então, neste caso, a nossa variação de espaço do nosso ponto material vai ser o comprimento que o caminhão andou mais o próprio comprimento do caminhão. Então, isso considerando a visão de quem está aqui parado. Ficam com uma variação de espaço um pouco feia, né? Agora a gente vai ver uma outra maneira de observar isso, que é na visão de quem está dirigindo o caminhão, o caminhoneiro. Na visão do caminhoneiro, o caminhão ele vai estar em repouso, porque o caminhão, eles não mudam o espaço entre eles. Eles são uma coisa só, um corpo só. Então, com isso, na visão do nosso caminhoneiro, o ponto material vai percorrer apenas o comprimento do caminhão.
Com isso, a nossa variação de espaço, ela vai ser apenas o comprimento do caminhão. Porém, não é tão simples assim. Tenho que ter um peso nessa balança aí, né? Nem tudo vem de graça. E no caso é o seguinte, como eu estou na observação a partir do referencial dentro do caminhão, da visão do caminhoneiro, a visão do caminhoneiro não vai ser que o nosso ponta material tenha 30 metros por segundo. E muito menos o nosso caminhoneiro vai observar que ele mesmo tenha 20. O nosso caminhoneiro, para ele mesmo, o caminhão para ele mesmo, vai estar em repouso, como eu já comentei, com 0 metros por segundo. Já o nosso ponto material tem que descontar os 20 metros por segundo do caminhão. Então o caminhoneiro ele vai ver ele apenas com 10 metros por segundo. Isso é observável também no nosso dia a dia. Quando você está numa rodovia a 60 km por hora e um outro carro a 80 passa por você. Você tem essa sensação que o carro está mais ou menos veloz. Porém, quem que estiver na beira da rodovia vai de fato sentir o carro que está te ultrapassando mais veloz do que você sentiu ele andando um pouco paralelo com ele, claro que com uma velocidade menor. Então vemos que nestes casos é melhor entendermos a ultrapassagem através do referencial dentro do móvel que está sendo ultrapassado. Assim, a variação de espaço, quando o nosso móvel que está ultrapassando é um ponto material, vai ser só o comprimento do nosso corpo extenso e a nossa velocidade do nosso ponto material, ela vai ser a velocidade real dele menos a velocidade do nosso corpo extenso. Então, vou colocar velocidade do corpo. Então, neste caso, nós podemos escrever a nossa fórmula da velocidade da seguinte maneira. Lembrando que velocidade é a variação de espaço dividido pela variação de tempo. A velocidade adotada vai ser a velocidade do nosso móvel que está ultrapassando na visão de quem está sendo ultrapassado. Então, que vai ser a velocidade real do nosso móvel que está ultrapassando menos a velocidade do nosso corpo extenso que está sendo ultrapassado. A variação de espaço, neste caso, vai ser o comprimento do nosso corpo extenso dividido pelo tempo, que é o mesmo neste caso em todos os referenciais. Em uma segunda aplicação, nós teremos agora dois corpos extensos. Então vou considerar aqui nossa Kombi, com comprimento X e o nosso caminhão novamente com comprimento L. Então nós vimos no exemplo anterior que não é interessante utilizarmos o nosso amiguinho verde aqui para observarmos. É interessante nós observarmos pelo caminhoneiro, porque pelo nosso amiguinho verde pode até dar certo, porém teremos que considerar o espaço que os dois vão percorrer em relação a esta visão. Quando a gente considera a visão do caminhoneiro, nós temos que o caminhão não se move. Isso torna tudo mais simples. Então, vou excluir nosso amiguinho daqui. Para que aconteça a ultrapassagem, na visão do caminhoneiro, a nossa Kombi ela vai ter que estar bem aqui à frente. O X tem que ir junto com a Kombi, É verdade. Então, ela vai ter que estar aqui à frente do caminhão para que aconteça a ultrapassagem. Ou seja, um pontinho na frente aqui da ponte vai ter que percorrer o comprimento L do caminhão mais o comprimento X da nossa Kombi aí. Então é muito igual os casos de travessia de pontes e túneis. Então neste caso a nossa variação de espaço vai ser dada por L mais X. Entretanto, a velocidade que nós iremos adotar para o nosso carrinho vai ser a velocidade real dele, como vimos anteriormente, menos a velocidade do corpo extenso, que no caso é o nosso caminhão. Então a nossa velocidade utilizada vai ser velocidade real menos a velocidade do nosso corpo. Esses nomes que eu estou dando aí são bem aleatórios. Então você pode ver em outros livros, em outros vídeos,
com nomes completamente diferentes. Você adota também qual que você quiser, ou só lembrar que a velocidade vai ser a diferença da velocidade do corpo que está ultrapassando, que vai ser maior do que menos a velocidade, né, do corpo que está sendo ultrapassado. Então a diferença entre essas duas. E a variação de tempo não muda, porque neste caso o tempo ele é o mesmo para qualquer um. Então eu posso escrever que a minha velocidade é a variação de espaço dividido pela variação de tempo. Com isso, a minha velocidade, no lugar dela eu posso colocar VR menos VC, é igual à variação de espaço, que é L mais X, dividido pelo tempo. Então, guarde apenas isso, que no caso de ultrapassagem, é melhor observarmos através do móvel que está sendo ultrapassado, assim a velocidade usada vai ser a diferença das velocidades, e dessa maneira o espaço percorrido vai ser o comprimento do nosso caminhão, né, do nosso corpo extenso, mais o comprimento do objeto que está ultrapassando, seja ele com comprimento desprezível ou não. Por este vídeo é só. Muito obrigado por assistir. Deixe seu like e fique ligado nos exercícios.